nesses casos, quando o senhor vai julgar, foi juiz criminal, o senhor nunca teve dúvidas, por exemplo, aplicou uma pena e depois foi para casa, ficou pensando, não sei se é certo, alguma coisa assim ou não? Não acontece? Olha, eu acho que o juízo de valor, se ele era inocente ou culpado, essa dúvida eu nunca tive. Não no caso desse homem, mas no caso geral. Isso. Na dosagem da pena, os critérios que a lei dá ao juiz são bem objetivos. Quer dizer, eu como juiz não tenho esse poder ilimitado de dar a pena que não seja nos limites da lei, né? Então, eu nunca sofri com isso, não. A experiência mais sofrida que eu tive foram os anos que eu fui corregedor estadual da FEBEM, porque aí você trabalha com a criminalidade infantil e adolescente. Então, quando você vê uma meninada com 15, 16, 17, beirando os 18 anos, envolvida com crime, que no Estatuto da Criança chama ato infracional, mas que na consequência prática é a mesma coisa, né? A gente sempre diz assim que a vítima, ela pode olhar para um adolescente e dizer, puxa, esse é um ato infracional. Não, a vítima diz, me roubou, não é? Me violentou, quer dizer, a lei trata isso de forma diferente, mas o fato concreto é que a vítima não vê isso de maneira diferente, né? Então, acho que o sofrimento humano que eu tive como pai, como hoje eu já sou avô, imaginando o sofrimento dos pais com relação ao filho que desvirtuou o caminho, né? E sobre isso ainda, essa parte do juiz, tantos anos de experiência, lidando com crimes, agora que o senhor falou da FEBEM, deixa o juiz um pouco mais insensível para as coisas da vida ou não perde? Eu acho que deixa mais sensível. A gente compreende mais as dificuldades da criatura humana, né? Pelo menos no meu caso, se compadece mais do sofrimento, tentar entender quais são as razões pelas quais alguém chega a esse ponto, né? E a gente sempre encontra uma resposta, essa é a verdade, né? A resposta para se compreender a ação delituosa, a ação criminosa, está, acho que basicamente, sob dois pilares, né? A falta da estrutura familiar e a falta da religião. Quer dizer, não houve um peso, um contrapeso ali, não houve o reforço necessário para que a criança tivesse um freio, né? Educar é muitas vezes dizer mais não do que sim, né? E os valores que a gente tem que passar para os filhos, às vezes a criança que é infratora não teve a oportunidade de receber. E acerca de dois temas polêmicos que eu quero saber a opinião do senhor. O primeiro é, em razão das coisas que o senhor falou agora, se o senhor é a favor ou contra a diminuição da idade penal e por quê? Olha, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Eu acho que os estudos... Para 16 anos. Eu acho que os estudos todos hoje mostram que o adolescente aos 16 anos, como regra, ele está suficientemente capacitado e em condições de escolher, né? A legislação eleitoral dá ao jovem de 16 anos a possibilidade de escolher o presidente da República, o prefeito da cidade onde ele vai morar, não é? Que é um compromisso, que é uma conduta, uma exigência muito importante. Quer dizer, como é que eu delego a um jovem de 16 anos a prerrogativa de fazer uma escolha tão importante e digo que ele, do ponto de vista da responsabilidade penal, ele não tem exata compreensão do que faz, não é? Porque a menoridade está atrelada à ideia da incompreensão, da falta de discernimento. E essa falta de discernimento saber não o que é mais. certo, o que é errado, né? Isso. Sempre quando eu lembro desses casos de maioridade penal, eu lembro daquele caso do Champinha, não sei se o senhor se lembra. Opa! Né? Que estuprou uma menina, matou o namorado, depois matou a garota também. E até hoje ele está encarcerado, né? Ele matou, acho que com 17 anos, Isso. 16, até hoje ele está recluso. Respondeu né? na vara especial da infância, onde eu era juiz. E como é que foi que o senhor lidou com esse caso? O que o Não, senhor eu lembra? não cuidei desse caso, mas ele respondeu, ele foi processado numa das varas da infância e juventude, onde eu era juiz corregedor. Né? O menor infrator, ele tem o desvio de conduta muitas vezes relacionado à ideia de que a vida do crime é mais fácil do que na vida comum, né?
Se você me der um segundo, eu vou contar uma experiência muito interessante. Eu recebi um casal de pais, um pai e mãe, num interrogatório de um filho. Eles tinham 4 filhos, os 4 respondiam a processos por roubo, estupro, tráfico de droga, todos na vara. Uma família premiada do ponto de vista dessa situação infracional, infelizmente. O pai e a mãe compareceram. O pai, dolorido, triste, arrasado com a conduta dos filhos. Era fácil de compreender e o depoimento dele era por demais emocionante e sofrido. Ele saiu da sala e a gente não ouve o pai e mãe juntos. A mãe ficou. A mãe muito bem trajada, muito bem arrumada, até de uma maneira incompatível com a pobreza alegada dos filhos, né? Que pelo lugar que moravam e pelo grau de instrução que os pais tinham, aquela roupa não era condizente. Mas eu só fiz essa observação aqui na minha mente e toquei. Então fui ouvir a mãe. A mãe então, antes de dizer qualquer coisa, disse assim para mim: doutor, solta o meu filho porque eu preciso dele. Eu então fiz a segunda pergunta: a senhora precisa dele porque a companhia dele lhe faz falta? Porque a senhora precisa cuidar dele? E para meu espanto ela disse: não, eu preciso dele porque ele é aviãozinho. Ele busca e traz a droga. E eu só visto isso, eu só tenho esse sapato porque ele faz isso para mim. Então veja. Chega até a ser arrimo de família. Arrimo de família. Então você veja que... E o outro ponto é a questão que até está muito em voga por causa da eleição dos Estados Unidos, do desarmamento, da pessoa possuir arma em casa ou não. Eu queria saber a opinião do senhor. A lei do desarmamento, a ideia do legislador foi espetacular, né? Entreguem as armas quem não tem documento necessário para portá-las. Mas esse é um lado, não é? O Estado precisa ter um controle sobre a circulação de armas. Eu acho que a liberdade de chegar na rua, na loja e comprar uma arma não pode ser a mesma de quem vai numa padaria e compra um pão. Então ele precisa. Qual é a razão de usar a arma? Para que é que o senhor precisa da arma? Ora, a criatura vem e diz assim: eu preciso porque o Estado não me dá segurança. Pois é, então nós estamos tentando resolver um problema criando outro. Então eu sou totalmente a favor da manutenção e do rigorismo no controle da entrega da arma. Eu acho que a arma só pode ser entregue em situações muito especiais e que nós temos de trabalhar na outra ponta do problema, não é? Aparelhando bem a polícia, equipando bem os nossos policiais, prestigiando a ação da polícia, não é? Fazendo com que o bandido, o delinquente, tema a polícia, né? E não tenha um relacionamento com ela desrespeitoso, e muito menos compactue com ela ou divida com ela a delinquência. Mesmo com esse número altíssimo que o Brasil tem de homicídios, sejam ocasionados por mais variados casos, esse aumento da violência, o senhor atribui também que o desarmamento ajudou ou mais piorou isso? Não, eu acho que ele não interferiu nisso, pelo menos a visão que eu tenho, né? Não interferiu nisso, não. Eu acho que o delinquente não pergunta se a vítima do crime tem ou não arma. E nem sempre a vítima armada é sinal de que vai poder adequadamente responder. Muitas vezes a gente sabe que o bandido toma a arma da vítima e é com a arma da vítima que ele comete o crime. No caso do que o senhor jogou do pai com 7 filhos, ele conseguiu matar as pessoas que estavam invadindo a casa dele. Exatamente, mas ele tinha uma arma. Tinha. E naquele tempo o Estatuto do Desarmamento não existia. Né? E eu falei 2 pontos que eu ia perguntar, mas eu me lembrei de outro, que é a descriminalização das drogas, principalmente a maconha. A opinião do senhor qual é? Olha, eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu tenho uma filha que é farmacêutica, ela diz para mim: ó pai, existem estudos que provam, por exemplo, que a maconha inserida dentro de uma determinada composição farmacológica tem cientificamente demonstrado que atua a favor da vida e da cura eventual de algum paciente. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque descriminalizar
alguns dizem, descriminaliza e por isso não precisa mais ir a algum lugar comprar uma boca de fumo. Não, vai na farmácia, traz uma receita médica e talvez o controle pela receita médica pudesse ser um jeito da gente tirar o cidadão que é fragilizado, que está dependente do uso da droga e que depois da dependência ele começa a cometer atos criminosos para tentar manter o vício, né? Então ele subtrai da casa dele, furta do pai, da mãe objetos de casa para pagar o traficante, ele comete pequenos delitos na rua para obter o dinheiro necessário para comprar a droga de que ele é dependente. Então, eu acho que talvez o controle por médicos e a farmácia, algumas farmácias pudessem ser credenciadas, não sei, né? Eu acho que isso tem que ser estudado com muita... Não é assim, vamos descriminalizar porque esse é o melhor caminho. Eu acho que isso é uma coisa bem complexa. O cargo acima do desembargador qual é? Na Justiça Estadual e na Justiça Federal, o cargo máximo é desembargador. Depois disso, é só ministro dos Tribunais Superiores, né? E aí já é uma indicação. Os tribunais de justiça recebem todos os anos, quando a vaga de ministro acontece, o presidente do tribunal onde a vaga existe, em Brasília, manda um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça dos Estados ou do Tribunal de Justiça Federal, dependendo da origem daquele que se aposentou lá, e comunica a existência da vaga e permite que cada desembargador se inscreva. A curiosidade dessa inscrição é que você precisa estar em dia com o seu serviço, você assina uma declaração de que se compromete a morar em Brasília e não fora de lá, e que não tem outros impedimentos, não é? E essa lista é pronta aqui no tribunal e encaminhada para Brasília. Lá, nos tribunais, à exceção do Supremo, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Superior do Trabalho, que são tribunais abaixo do Supremo, essa lista chega e ela é votada pelos próprios integrantes do tribunal. E esses integrantes do tribunal votam 3 nomes para uma vaga. E esses 3 nomes para uma vaga, uma lista tríplice, vai para o presidente da República e ele escolhe. Normalmente escolhe o mais votado, mas não está obrigado a fazê-lo, não é? Agora, o ministro do Supremo não respeita essa escolha pessoal do presidente da República. Aí que eu queria chegar. Como se o cargo depois do desembargador ir para o ministro e o senhor poderia virar um ministro do STF, claro. Posso. E esse ano, o ano passado também, e esse ano basicamente, a gente viu o STF na crista da onda por conta dos processos políticos, da crise do país, o impeachment que teve. Como é que o senhor analisou, como é que o senhor acompanhou nesse sentido, como é que o senhor julga o papel do STF nessa crise que a gente vive já faz mais de um ano? Respondendo a sua pergunta, quando o Palmeiras perde, quando o Palmeiras vai mal, e fora disso, quando eu encontro dificuldade para resolver um processo, não é? Às vezes acontece.